Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma noite no PGM, presença de Deus. Um PGM, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajubi. Com muita alegria compartilhar a palavra com vocês, se alimentar novamente no néctar que flui do trono de Deus, a palavra viva de Deus, que entrando dentro de nós, nos transforma de dentro para fora e nos prepara para o novo de Deus, para o vinho novo que Deus tem para derramar no nosso tempo. Tempo de crise, sim. Tempo de queda moral, tempo de desespero, tempo de angústia. Para o mundo, não para o escolhido, não para o Filho de Deus, não para quem foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jamais esqueça esse detalhe, irmão. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E hoje nós queremos refletir acerca de uma palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Uma palavra em que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. Paulo está encarcerado em Roma, numa situação de isolamento, uma situação em que ele está debaixo de grilhões. Porém, o Evangelho, ele diz que o Evangelho ninguém pode prender, ninguém pode barrar o crescimento da Igreja do Senhor Jesus. Ninguém pode deter o avanço da palavra de Deus e o efeito da palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Portanto, você que está em situação de isolamento, a palavra que está com você não está presa, não está isolada e não está restrita. Continue manifestando a glória de Deus, continue pregando, continue orando, continue buscando, porque a palavra não está presa, não está restrita, não está em isolamento social. A palavra de Deus continua livre para produzir os frutos que ela costuma produzir. E ela começa a produzir primeiro na tua vida. E Paulo está falando para Timóteo o quanto é bom saber que a cultura do reino está sendo transmitida. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando a respeito da oração, da importância da oração, e da importância da fé para a transmissão da cultura do reino. E a cultura, ela é transmitida de pai para filhos, e assim sucessivamente. Então Paulo está dizendo que quando nós oramos e cremos, nós cultivamos a cultura do reino de Deus, qual seja a cultura que está ali na palavra de Deus, a palavra que é o verbo encarnado. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E o verbo se fez carne, como está escrito lá no Evangelho de João. Então, quando eu cultivo a cultura do reino, principalmente em âmbito familiar, essa cultura tende a formar discípulos. Quando eu difundo a cultura do reino com a minha vida, não com as minhas palavras apenas, mas com a minha vida, eu formo discípulos. Paulo diz que orou por Timóteo, para que Deus desse sabedoria para Timóteo. E Timóteo, graças ao cuidado que Paulo teve para com ele,
Timóteo se tornou um dos grandes da palavra de Deus. E como que isso se dá em termos familiares? Primeiro, nós queremos definir a fé, que é tão importante para a cultura do reino. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu sei que está lá. Algo espiritualmente testifica lá no meu espírito que está lá, ainda que eu não veja. É o fundamento da realidade. A fé é essa decisão. Eu tomo a decisão de crer, ainda que eu não veja. A Bíblia, ela define, em muitas passagens, define a questão da fé, mas eu costumo definir a fé é um mergulho na cultura do reino. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu sei. Sabe, é uma sabedoria interna de que eu não serei desamparado. Eu preciso desse fundamento, eu preciso desse esteio, eu preciso desse baluarte para eu poder difundir a cultura do reino. Porque senão as minhas palavras serão artificiais. Se eu não viver o que eu prego, as minhas palavras serão palavras vazias e estarão jogadas ao vento. Então você pai de família, você mãe, enquanto líderes em suas casas, lembra da pirâmide? Enquanto líderes em suas casas, vocês precisam difundir a cultura do reino de Deus, crendo e orando. Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e que eu sei que são, assim como Deus é, Deus é o ser que é em ato, Ele não é em potência, Deus é pura atualidade. Tomás de Aquino falava isso. Mas assim, se eu entendo que a fé é o fundamento, a oração é o exercício da fé. A oração é uma arma poderosíssima nos nossos tempos. Sabe por quê? Pela oração eu fecho o triângulo. Eu venço o meu egoísmo, eu venço o solipsismo. Sabe o que é solipsismo? É a pessoa achar que ela é sozinha, a pessoa achar que só existe ela, que só ela sofre. Pela oração eu venço o solipsismo, eu venço o egoísmo e fecho o triângulo. O que é fechar o triângulo? Saber que eu sou, que o outro é e que Deus é. Entendeu, irmão? Saber quem eu sou, saber o que o outro é e saber quem Deus é. Fecha o triângulo. Quando o triângulo se fecha, eu tomo ciência da existência do outro, da necessidade do outro, da necessidade que o outro tem de Deus como eu tenho. Então eu venço o solipsismo. E aí, flui, a fé flui, a fé flui. A cultura é gerada no âmbito familiar, a cultura é difundida, a cultura do reino começa a vencer esse círculo e gerar outros círculos e outros círculos, até que todo joelho se dobre à presença do Rei. É maravilhoso. Então eu preciso praticar a fé. É oração. A oração é a prática da fé. Eu preciso crer que é uma decisão. Eu decido. Eu não vejo, eu não sinto, mas está lá. Eu não vejo Deus. Eu sinto Deus eventualmente. Eventualmente nós temos experiências com Deus na nossa sensibilidade, sim.
Mas independentemente da minha experiência com Deus, na minha subjetividade e na minha sensibilidade, Deus é, e eu sei que Ele está lá. E eu sei que Ele está me ajudando. Ele é meu ajudador. O Espírito Santo é o meu consolador. Jesus é o meu redentor. Isso é crer, isso é saber que existe um fundamento que está posto. Esse fundamento é a cruz. Esse fundamento é o nome. Este fundamento é o sangue de Jesus. E eu difundo isso em nível familiar. Eu fecho o triângulo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que o outro é. Eu sei quem Deus é. A partir dessas três verdades, a partir dessas três verdades, eu prossigo, eu projeto, eu planejo, eu sonho. Sabe por que nós estamos vivendo num tempo de desespero absurdo? Porque as pessoas não têm mais conhecimento dessas três verdades. Quem eu sou, o que o outro é e o que Deus é. Quando eu tenho ciência dessas três verdades, a minha vida é transformada. Jamais eu vou odiar o outro. Jamais eu vou ignorar o outro. Jamais eu vou deixar de me amar. Porque eu sei o quanto Deus me ama. Irmão, você que é pai, que é mãe de família, pratica a cultura do reino orando. Crê que Deus pode mudar essa situação que vocês estão vivendo. Crê que Deus pode transformar por completo a vida de vocês. Paulo sabia disso, por isso Paulo fez discípulos. Está ali, Timóteo, que continuou o trabalho de Paulo. A cultura foi engendrada, foi ensinada, foi aprendida. A fé é algo que se aprende, irmão. Não é DNA. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa ser ensinado na fé. Precisa ser embevecido na cultura do reino para se tornar filho de Deus. Amém, irmãos? Que Deus venha